Afinal, até o momento, qual o melhor rookie da temporada de 2025? Hoje eu quero discutir com vocês esse ponto, pois nesse ano entrou bastante novato e particularmente curto de falar de performance de pilotos, e nesse ano foi 7 novatos no total. Alguns já tinham estreado em anos anteriores, como Liam Lawson, Oliver Berman, Franco Colapinto, Jack Durham, mas aqui estaremos falando de temporadas completas. Algumas delas, claro. Portanto, começarei com menos talentosos e irei subir no nível de acordo com a minha opinião de performance, do pior para o melhor, né? E aí, deve começar com o pior deles, acredito que não faria um ótimo ano mesmo, que seria o Jack Durham. E olha, na base, o Jack Durham ganhou campeonatos de kart nacional, mas nos monopostos ele foi vice diversas vezes em campeonatos da base e nunca ganhou nada. Vice da F3 asiática 2 vezes e vice uma vez da F3 normal. E também correu boas anos de 2022 e 2023 na Fórmula 2, somando 6 vitórias no total nesses 2 anos, né? E sinceramente, apesar de nunca ter ganhado campeonato de pilotos na base, eu até gostava da pilotagem dele, acreditava que era uma boa escolha futuramente para alguma equipe da Fórmula 1, né? Mas eu fui enganado. O cara fez a estreia na última corrida de 2024 pela Alpine em Abu Dhabi e conseguiu uma P15 bem ok, bem mais ou menos. E aí ele estreia em 2025 e a melhor performance dele, melhor posição dele foi um P13 na China. Mas porra, além de horríveis corridas feitas pelo mesmo, o pior disso tudo é que ele já entrou na equipe com uma pressão desgraçada, né? O de Colapinto praticamente já ia entrar no lugar dele. Em qualquer erro que Durham fizesse, ele já ia entrar no lugar do Durham. No caso, o Colapinto, né? Porra, tô me enrolando aqui. Mas enfim, é um piloto ruim que entrou em um time ruim, tudo deu ruim, né? E aí o próximo piloto, né, que também é da Alpine, Franco Colapinto, né? O argentino já tinha feito sua estreia na Williams em 2024 para correr as últimas 8 corridas e vemos um piloto extremamente rápido, agressivo, talentoso. Praticamente ele garantiu a vaga dele em alguma equipe por causa de 5 pontos conquistados durante sua passagem na Williams, né? E confesso que achava que ele ia se dar bem, mesmo com seu histórico de batidas e um pouco de mente fraca pela pressão, né? E na base ele chegou a ganhar a F4 espanhola com incríveis 11 vitórias na temporada. Também chegou a andar de F3 e logo subiu para F2, ficando em sétimo no campeonato do ano passado. E bom, ele meio que foi precoce para a categoria principal e tá pagando preço até o momento. Sua melhor corrida foi uma P11 no GP da Holanda e ele tá sendo estourado pelo Gasly, que já marcou 20 pontos enquanto o Colapinto não marcou nada. O Colapinto se lascou, velho. Agora falaremos dele, né? O falador, entre aspas. Liam Lawson fez 2 corridas na temporada de 2023, onde o GP de Singapura marcou 2 pontos. Porém, o melhor dele foi colocando o Verstappen e o Pérez pra fora do Q3 daquela corrida, né? Pensávamos, pelo que eu pensei, que era um piloto pica e que se daria bem futuramente. Aí correu as últimas 6 corridas de 2024 e marcou 4 pontos, ainda com 2 pontos no GP dos Estados Unidos e aqui em Interlagos, né? Então era uma promessa de um piloto raiz, porque ele deu o dedo do meio também para o Pérez no GP do México, e eu também achei legal, né? Mas ele se lascou quando pisou o pé no carro da Red Bull, que todo mundo sabe que aquele carro, aquela bosta daquele carro é feito pro Verstappen. E ele foi mais uma vítima disso, né? Ele durou apenas 2 corridas na equipe, porque estava ficando muito para trás em tudo, estava tomando um segundo e meio de Verstappen. E aí voltou para Racing Bulls e tá andando relativamente bem, né? Apesar de ter passado vergonha comparado ao Rajah. Agora, nessa data desse vídeo, ele tá dando bem, tá dando na frente do Rajah também, inclusive, né? Esse roteiro eu tinha feito alguns tempos atrás, mas eu tô gravando só agora. Já tá dando bem melhor que o Rajah em algumas situações, enfim. Entretanto, o currículo do Lawson é bom até. Ele foi campeão da Toyota Racing Series, foi vice-campeão da F4 australiana e terceiro na temporada 2022 da Fórmula 2. Além da vice-liderança da Super Fórmula japonesa. Enfim, né, rapaziada? É um bom piloto que caiu na cena da Red Bull e vai ser fritado em breve, né? Provavelmente ele vai ficar sem equipe. Ou não, né? Se ele continuar andando bem como ele está andando atualmente, no dia 21/9 de setembro, ele vai ficar na Fórmula 1, né? Enfim, é um bom piloto. Bom, o próximo é o Oliver Berman, né? Esse é bom, ele ganhou a F4 alemã, ganhou a italiana também no mesmo ano de 2021 e foi terceiro na Fórmula 3 em 2023. Ele fez um bom ano na F2, porém ele acabou ganhando a vaga em uma corrida pela Ferrari, substituindo Sainz. E nessa corrida conseguiu uma P7, que garantiu sua ficada na categoria. Bom, ele ainda fez 2 corridas pela Haas, conseguindo marcar 7 pontos no total. Ah, e só queria lembrar do X que ele deu a Antonelli nesse ano, de 2024, que foi um lindo, né? Enfim, ele tá na Haas e tem feito um ano bastante bom, né? Ele conseguiu marcar 4 vezes esse ano até o momento, mas ele tem andado bem na medida do possível, né? Talvez ele não mostrando serviço, porque ele tá numa Haas, né? E essa carroça parece que fica pior a cada corrida. Enfim, o Berman ele tem tudo para ser um ótimo piloto futuramente, né? Acredito que é um ótimo talento, também pelo fato também ele ser britânico, que ele ganha um crédito a mais ali, tem, né? Sua cara mais estampada, mas não deixa de ser um bom piloto, né? Enfim, e agora talvez a maior promessa dos últimos anos, Kimi Antonelli, né? O cara simplesmente destruiu a base durante toda a sua trajetória nela. Conseguiu ganhar 2 campeonatos em 2022, sendo eles a F4 italiana e a Fórmula 4 alemã. Ele também ganhou a Fórmula Regional do Oriente Médio e ganhou a Freca.
Resumindo, um talento extremamente promissor. Depois de passar o carro na base, ele pulou direto para a Fórmula 2 e foi para a Prema, mesma equipe de Ollie Berman, né? Ele também correu relativamente bem, né? E ganhou 2 corridas ainda, mas não mostrou tudo que podia na Fórmula 2, né? Ele foi bem precoce também sua entrada para a Fórmula 1. E bom, ele até na temporada agora de 2025, né, estreou pela Mercedes. Resumidamente, ele até começou bem, né? P4 na primeira corrida dele, ele até continuou marcando pontos. Até Miami ele estava até bem. Porém, depois de Miami ele decaiu bastante, né? Claro, ele ainda andou bem no Canadá, onde ele conseguiu o pódio. Entretanto, ele decaiu muito depois disso. A Mercedes não é tão boa, porém é um carro que sempre está nos pontos. E Antonelli não está mais conseguindo nem chegar lá às vezes, né? Tirando hoje, né, que foi o GP do Azerbaijão, ele conseguiu marcar uma P4, né? Mas praticamente, o Russell tem carregado a Mercedes sozinho nas costas. Apesar dessas últimas 2 corridas não está marcando pontos, acredito que o Kimi é bastante talentoso e vem para ficar na Fórmula 1 durante bastante tempo. Talvez um possível campeão mundial daqui a alguns anos. Bom, rapaziada, assim, vou falar do Gabriel Bortoleto agora, né? Pra mim, é um piloto bastante talentoso, eu acredito que ele vai ser campeão daqui a alguns anos. E não tem como resumir a carreira do cara tão rápido como simplesmente incrível, né? O cara, ok que ele não correu tão bem antes da Fórmula 3 e da Fórmula 2, algumas categorias, né? Ele não poderia ter mostrado tudo que mostrou, mas quando ele entrou na Fórmula 3... e ganhou na estreia, entrou na Fórmula 2, ganhou na estreia, que inclusive contra o Isaac Hadjar, ele mostrou que tem o talento para correr na Fórmula 1, né? Um piloto extremamente consistente, um piloto extremamente rápido, constante, rápido, estratégico e rápido. Mas ele ter ganhado 2 campeonatos da Fórmula 3 e Fórmula 2 na estreia e também ter feito aquela corrida lendária dele em Monza pela Invicta, né? Ele saindo de último e ganhando a corrida, foi uma coisa que ajudou muito também, acredito. Eu acho que ali foi o passaporte dele pra Fórmula 1, né? E bom, a Sauber chamou ele pra Fórmula 1, que inclusive foi a melhor notícia do ano passado. E aí, no início do ano, ele começou até tomando uma certa surra do Hülkenberg, né? Em questão de quali, algumas coisas. Não em quali, mas em corridas, né? Porque em quali, o Gabriel Bortoleto tem largado mais na frente que o Hülkenberg. Só que também a Sauber fez muita estratégia ruim nas corridas com o Gabriel Bortoleto, que também atrapalhou muito os resultados. Claro que também teve erro do Bortoleto, né? E aí, depois da Espanha, o carro começou a ficar bom. E a Sauber começou a performar bem, com o Hulk ainda marcou um pódio de Silverstone, que foi muito foda, comemorei muito, né? E voltando, o Bortoleto começou a marcar pontos com essa carroça que se chama carro, da Sauber, e a melhor posição dele até o momento foi uma P6 na Hungria. Tá andando muito bem, Gabriel Bortoleto pra mim é o melhor deste ano, mas eu tenho que admitir que esse cara é muito bom, que eu vou falar agora, que é o Isaac Hadjar. E olha, eu não sei muito sobre esse cara, né? Não vou mentir, eu não acompanhei muito, né? Eu sou um pouquinho mais dos outros do que o de Isaac Hadjar. Mas temos que admitir que eu acho que talvez você que começou a assistir agora, ou você já assistia, você só conhece esse cara porque ele foi vice do Gabriel Bortoleto. E pela insanidade que ele fez na Fórmula 2 de ter pipocado na largada, aquilo ali foi muito feio. Mas o cara era rápido, o cara é muito rápido, é um piloto muito bom, o cara já fez teste também na Red Bull, é um cara muito rápido, né, ele tá dando sempre na frente dos companheiros de equipe, né, e também o que fez eu colocar ele aqui em primeiro foi porque ele tá no Racing Bulls, né, ele estreou pela Racing Bulls, e o cara conseguiu marcar um pódio na Holanda com esse carro, né, andando bem, é um cara que tá sempre ali marcando ponto, né, às vezes acontece, né, de não marcar e tal, mas é um piloto que tá sempre marcando ponto, é um piloto bem rápido, ele tem se mostrado bastante talentoso, e provavelmente irá pra Red Bull em 2026, o que vai acabar todo mundo sabe que vai acabar uma filtrada, pois o carro é complicado, né? Mais uma vez eu vou dizer de novo, porque é o que eu acho. Aquele carro da Red Bull é feito pro Verstappen. O Verstappen consegue fazer mágica com aquele carro, ninguém consegue fazer, né? Enfim, o carro da Racing Bull não é lá essas coisas, mas ele já conseguiu ir para o pódio com esse carro, né? Inclusive, esse ano tem acontecido muitas zicas com pódio, né? Eu acho que vou até fazer um vídeo depois. E, enfim, acredito que o Isaac Hadjar até o momento, pelo conjunto da obra, apesar de não ter ganhado tanta coisa, nem ganhou nada na categoria de base, mas juntando ali seu ano na Fórmula 2, onde foi vice, e juntando sua carreira na Fórmula 1, que tá muito promissora, né? Apesar do início ter sido bem uma merda, acredito que ele ainda é o maior rookie do ano, porque tá bem constante, tá conseguindo marcar bastante ponto. Também um pódio com a Racing Bulls também tem que ser respeitado, né? E é isso, rapaziada. Esse roteiro aqui eu tenho gravado, quer dizer, eu tenho escrito bem antes, né? E só agora que eu tô gravando. Já teve o GP do Azerbaijão e também o de Monza, então pra vocês terem noção, já faz um tempinho que eu tô com esse roteiro aqui. Mas ele ainda é reflete bastante ainda o que tá acontecendo atualmente, né, dos rookies, né. E é um assunto que todo mundo tava comentando, eu também decidi comentar, porque eu acredito que os rookies esse ano tão bons de falar, né, tá fazendo bem... Tá dando uma graça massa pra Fórmula 1, né. Enfim, rapaziada, eu comecei agora nos vídeos longos, né, pra quem não sabe eu postava shots, só que eu meio que eu desisti dos shots. Eu vou começar a postar vídeo longo agora e seja o que Deus quiser, né? Enfim, rapaziada, por favor, comenta aí o que você acha dos rookies, né? Se você acha quem é o melhor rookie pra você, o seu favorito, quem é o cara que você tá mais gostando de acompanhar, né? Os novatos. Deixa seu like, comentário e até a próxima.